Fala pessoal, beleza? Hoje dia 31 de agosto, terça-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o índice no dia de hoje ele abriu aqui aproximadamente num gap de uns 420 pontos, tá? Logo no primeiro candle do dia a gente já percebe aqui a continuidade do gap, né? Com uma pressão vendedora. E quando o mercado ele chegou nessa região aqui, que basicamente foi uma região de suporte do dia de ontem, a gente consegue perceber que teve defesa, né? O mercado basicamente aqui fez um preço de fechamento de reversão, né? Rompendo a mínima anterior e voltando e fechando acima dos 50% do corpo do anterior. Então o que o mercado fez? O mercado recuou. E quando o mercado fez esse recuo, né, em relação ao gap, se a gente pega a mínima do dia de hoje prévia, né, até a máxima aqui de ontem, o último fechamento mais relevante, o que o mercado fez? O mercado retraiu na região do 61,8. Então, como aqui era a região de 61,8 e tinha uma média de 50 ancorando, o mercado sentiu a pressão vendedora, fez uma estrela cadente em cima das médias móveis que estavam alinhadas na continuidade do gap e o mercado voltou a cair. Então, basicamente, aqui ele chegou a andar uns 260 pontos, travou e aí ele começou a trabalhar de forma onde ele começou a deixar aqui fundos cada vez maiores, estão vendo? Então ele deixou aqui basicamente uma LTA e aqui em contrapartida ele acabou deixando uma estrutura, né, de um triângulo simétrico. Por quê? Porque ele estava deixando topos descendentes também. A partir do momento que o mercado rompeu essa estrutura com esse candle de ignição fazendo uma barra ignorada ancorada na VWAP e fechando acima da 50, aqui foi um gatilho de entrada, tá? Então, se você pegasse esse topo com esse fundo, e você fizesse um espelhamento desse movimento em V que o mercado fez, a projeção daria exatamente aqui. Vamos ver? Ó, pegando esse fundo com esse topo, espelhando para cima, alvo estaria aqui na região dos 730, beleza? Então geraria aí um trade de aproximadamente uns 365 pontos, 370. Em contrapartida, tá? Se a gente estivesse olhando o cenário do dia anterior, em relação à mínima prévia de hoje, o que você poderia fazer? Se você pegasse a mínima prévia com o último topo relevante, percebam onde que o mercado travou, galera. Exatamente no 61,8, nem mais nem menos, tá? Ele simplesmente encostou aqui no 61,8 dessa retração, né, como eu comentei com vocês. E aqui também foi o alvo desse micro espelhamento. Então aqui, basicamente, o mercado tem uma zona de pressão, né? Se você levar em consideração ainda esse topo aqui de ontem, mais uma confluência. E quando o mercado chegou nessa região aqui, a gente consegue perceber a presença aqui de um inside bar, né? E logo na sequência a confirmação e o mercado acabou fazendo toda essa reversão, perdeu essa mínima aqui e depois fez essa recuperação de novo, tá? Essa entrada você só poderia entrar por contexto, porque se você fosse entrar por contexto de médias móveis, você não entraria, porque as médias já estavam acima da VWAP e já estavam, na verdade, no início de um alinhamento com a VWAP e, obviamente, estava iniciando também um processo aqui de distanciamento e afastamento, né? Distanciamento e inclinação. Só que aí entrou o fluxo vendedor por se tratar de 61%, então o mercado derreteu aqui, chegou a cair aproximadamente 900 pontos, né? Sentiu essa zona de pressão novamente e depois voltou a subir. Por quê? Porque como as médias móveis estavam afastadas do preço e estavam acima da VWAP, como entrou o fluxo e sentiu uma região de suporte, o mercado tende a voltar para a média. E esse retorno à média, se a gente pega essa mínima até esse topo, a gente consegue notar que o mercado de novo rejeitou aqui na zona de 61,8. Inclusive, agora a gente percebe a presença aqui, ó, da VWAP do dia anterior, tá? Que acabou segurando os preços, porque no primeiro movimento, como entrou muito fluxo de compra, o mercado realmente atropelou essa região. Mas agora a VWAP do dia anterior se fez presente aqui e acabou segurando os preços nessa região aqui, tá? Então a gente percebe uma defesa dupla e basicamente uma continuidade de movimento. A partir do momento que o mercado... Aqui na verdade, pessoal, as médias estão flat, tá? Cenário bem complicado de operar. Mas a partir do momento que o mercado passa para baixo desse fundo, ele ativa um pivô de baixa. Quando ele recua novamente, troca a polaridade com essas médias que estavam flat e entra essa pressão vendedora fazendo um PFR, aqui basicamente ativou um gatilho de entrada, tá?
pelo 2 minutos, quem opera um time frame menor, deu entrada aqui no meio do caminho também, tá? Pelos 5 minutos, ou você entraria aqui, ou você teria que entrar aqui atrasado já na operação, beleza? Com stop muito caro. Então, dentro desse cenário, quando o mercado ele passou essa região de suporte que ele estava trabalhando, o que ele ativou, pessoal? Ele ativou basicamente um espelhamento. Qual espelhamento? A gente pode considerar esse último espelhamento, porque a gente tinha esse fundo, né? O mercado subiu, desceu reto, pivotou. Quando ele passou daqui para baixo, a gente pode trabalhar minimamente com esse espelhamento, tá? Com essa recuperação em A projetada para baixo. Então, se a gente trabalha com esse alvo de FIBO aqui, ó, espelhando ele para baixo, primeiro alvo estaria aqui. Então, a gente está falando de um trade a favor do movimento de aproximadamente uns 780 pontos. Se a gente projeta aqui no 100% desse movimento, a gente estaria falando de um movimento de aproximadamente uns 1000 pontos. E o terceiro alvo, tá? Se eu espelho ele, seria exatamente aqui nessa região da mínima do dia, tá? Então, dado isso, a gente olhando por esse cenário do espelhamento, o mercado acabou pegando aqui o terceiro alvo do espelhamento de baixa, né? No meio do caminho ele gerou outros possíveis gatilhos, como por exemplo, além desse daqui na venda, né? O mercado, depois que ancorou aqui na média e trocou polaridade com o fundo anterior, olha lá, aqui a gente tinha uma região de pressão compradora, certo? Olha lá, pressão compradora. Como o mercado rompeu e voltou a pivotar, agora aqui é pressão vendedora. Então, como o mercado ancorou na média e saiu, obviamente, com ignição, aqui geraria um gatilho de entrada. Quando o mercado perdeu esse fundo, ancorou na média e saiu, aqui é um outro gatilho de entrada. Olha a barra ignorada. Outro. Olha a outra barra ignorada a favor da média, a favor da tendência. Outra entrada. Olha aqui um PFR de continuidade. Olha aqui um candle de impulsão. Tá? Então, tudo indicando continuidade de movimento. Né? As médias afastadas, inclinadas, direcionais, alinhadas com a VWAP, rompendo uma região importante. Né? E se a gente dá um zoom out aqui, pessoal, para alguns dias atrás, a gente consegue identificar uma figura gráfica bem interessante, inclusive uma figura rara, é difícil acontecer, mas quando acontece tem uma eficiência muito grande, que é um diamante. Né? Um diamante, basicamente, ele é composto por um alargamento, certo? Um alargamento. E depois desse alargamento, a gente consegue perceber a presença de um triângulo simétrico, tá? Então, basicamente, é um alargamento na sequência de um triângulo simétrico. E quando o mercado, nesse caso, rompe o diamante, depois volta a trocar polaridade e depois aciona a continuidade de movimento, o mercado gera esses bons movimentos como foi gerado no dia de hoje, tá? Mas não é isso que eu queria mostrar para vocês, não. Se a gente der um zoom out aqui, ó, e puxar o fundo do dia 20 com o topo do dia 26, se a gente pegar um Fibonacci daqui, ó, até o fundo aqui, a gente consegue notar, pessoal, que essa retração aqui foi exatamente no 61.8, tá? Nem mais nem menos. Foi exatamente no 61.8 desse movimento maior de retração aqui, tá? Então o que que ele fez? Depois que ele bateu, ele está fazendo basicamente um pullback, né? Até para trocar polaridade com essa região aqui, ou também essa região. Essa região aqui acaba sendo uma região importante, né? Para ele voltar a trocar polaridade. Em relação à queda inteira, talvez aqui seja um nível de Fibonacci interessante, né? Agora, se ele trava aqui nessa região e volta para baixo, perdeu aqui, aí a gente tem que buscar outro fundo como referência para trabalhar com o Fibonacci. Por quê? Porque basicamente quando ele passou dessa região aqui ontem, na verdade quando ele passou dessa região aqui do dia 27 para baixo, ele acionou o quê? Ele acionou um topo duplo, né? Também. Então, basicamente, a projeção do topo duplo é a gente pegar minimamente o ombro menor e projetar para baixo, né? O que geraria alvos aqui para baixo. Então, essa é a visão do índice, tá? No final do dia, aí, basicamente, ele acabou acionando um W, né? A gente consegue observar que depois que ele pegou os alvos de FIBO aqui, ele fez esse W, acionou o W, trocou polaridade e iniciou um processo corretivo. Beleza? Então, essa foi a minha visão aí do índice. Já no dólar, galera,
o dólar, em relação ao dia de ontem, ele basicamente deu continuidade, né? Eu comentei com vocês que no fechamento de ontem, basicamente o dólar tinha feito essa acumulação, né? Ele fez um caixote aqui. E no dia de hoje, logo nos 4 primeiros candles do dia, a gente percebe que o primeiro candle do dia ele tentou, ele ainda estava dentro dessa região de caixote, tentou subir, travou na região da VWAP do dia anterior, e aí ele acionou de fato a continuidade do movimento com esse candle de ignição, tá? Então esse candle de ignição aqui, pessoal, esse cara aqui, ó, foi um gatilho de entrada, tá? Depois o mercado basicamente acumulou, ancorou na média e saiu de novo com ignição. Aqui e aqui geraria um gatilho de entrada, tá? Aqui basicamente gerou um outro gatilho de entrada. Aqui geraria uma continuidade de movimento ancorada na 9. Aqui também, tá? Então, de novo, mercado dando claros sinais aí de continuidade, as médias alinhadas, né? Os preços ancorando nas médias, dando continuidade de movimento, as médias já afastadas, né? E na continuidade desse movimento aqui. Então, basicamente, a gente teve um cenário que a gente poderia identificar como, obviamente, o início de um processo de queda, uma acumulação e a continuidade do movimento de queda de novo, tá? Só que, olhando pela ótica aqui de pivô e tudo mais, a gente tinha esse topo e esse fundo. Então, o que o mercado fez? O mercado caiu, pivotou e rompeu. Quando ele rompeu, ele acionou basicamente o quê? Um pivô de baixa. Se a gente pega e trabalha com Fibonacci, pegando desse topo com esse fundo, tá? Se eu projeto o alvo, o primeiro alvo estaria aqui, tá, galera? O segundo alvo estaria aqui. E o terceiro alvo estaria exatamente ali na mínima do dia. Então, assim como o índice, depois que o mercado pegou o terceiro alvo, né, da projeção, no caso do índice foi de espelhamento, mas aqui no dólar foi um caso de projeção. Quando ele pegou o terceiro alvo da projeção, entrou pressão compradora, né? O mercado ativou uma microestrutura de um pivôzinho de alta e o mercado acabou fazendo todo esse processo de reversão, né? Inclusive, esse processo de reversão foi exatamente na troca de polaridade aqui, ó, desse fundo, tá? Desses fundos aqui, ó. Então aqui a gente tinha basicamente pressão compradora, certo? E quando o mercado se encostou ali, basicamente sentiu uma pressão vendedora. Inclusive fez um gatilho de entrada aqui, que basicamente foi um 1, 2, 3 de venda, né? Aqui. No meio do caminho, o dólar, depois que ele fez a inversão das médias, afastou, fez o pullback, ancorou e deu continuidade, ele gerou alguns gatilhos, tá? Como esse candle e esse candle aqui foram bons candles de continuidade de movimento. Esse aqui também, tá? Então essa foi a minha visão do dia de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!